formação inicial é nos estudos literários e culturais e, mais concretamente, eu sou americanista. E os estudos americanos são, por definição, uma área interdisciplinar e fortemente associada aos estudos culturais. E eu comecei o meu mestrado, que na altura foi em estudos anglo-americanos, mas já estudando o contexto norte-americano, em comparação com o português, no âmbito das revistas literárias modernistas e, em particular, a construção da identidade nacional. Portanto, este foi o meu ponto de partida, a identidade nacional, a questão das identidades, que depois evoluiu ainda associada à ideia da nação, mas para questões de imigração. E, portanto, eu fiz o meu doutoramento acerca do pensamento de um crítico cultural e um jurista, historiador, que, de certa maneira, antecipou aquilo que, muitas décadas mais tarde, veio a ser definido como cidadania cultural. Portanto, na verdade, este é um conceito que já circula há pelo menos 20 anos na academia, mais até, porque, na verdade, quem lhe deu visibilidade, o Renato Rosaldo, foi ainda no início da década de 90. E, portanto, não é que seja uma novidade, mas é, de facto, um tema que eu acho que continua a ser bastante produtivo, embora me tenha encaminhado noutras direções ultimamente. Mas sempre com um pezinho na cidadania cultural. Atualmente, nas minhas aulas sobretudo, cultura americana, que é o que eu ensino mais, estudos americanos, cultura americana, às vezes também quando me deixam literatura americana, mas a minha pesquisa continua a ser direcionada para questões de cidadania a partir dos estudos culturais. E eu começava por me situar em relação a estas duas componentes deste conceito, que é a cidadania cultural. Em primeiro lugar, a cultura, que é um fenómeno muito complexo e que nós sabemos que tem 1001 definições, e, portanto, este posicionamento é, na verdade, de escolher aquele que é mais funcional para aquilo que eu faço. E eu, na verdade, sigo a teoria da escola de Birmingham, não é? Dos estudos culturais da escola de Birmingham, e a ideia de que a cultura é um conjunto de representações, do qual extraímos significado e valores, não é? Que é a partir dessas representações que, na verdade, orientamos a nossa leitura do mundo e até o nosso próprio lugar na sociedade. Essas representações podem se materializar em artefactos culturais e assim também ir fazendo circular e por vezes naturalizando determinadas formas de pensar e de viver, que é a perspectiva do Raymond Williams, mas também pensar esse conjunto de representações como uma arena de forças, não é? Um amplo diálogo onde se cruzam vozes muito diversas, sempre em relação, não é? Sempre em processo, e onde há uma constante disputa do significado, porque os significados, como nós sabemos, também emanam poder, não é? E, portanto, não há disputa de significado que não envolva também relações de poder, que são, como nós sabemos também, uma das preocupações principais dos estudos culturais. Portanto, quem fala, de onde fala, que interesses defende, são sempre questões muito presentes quando eu abordo qualquer objeto cultural, e esta é é uma súmula do meu entendimento de cultura. Ora, a cidadania é, obviamente, um instrumento de outra área, é um instrumento político e legal, conforme sabemos, mas o que me permite cruzá-la com a cultura é imaginá-la como aquilo que a crítica Mika Ball chamou um traveling concept, um conceito de viagem, não é? Portanto, uma ideia que pode circular entre diversas disciplinas e que, ao fazê-lo, gera novas possibilidades de interpretação e de entendimento e portanto, ver a cultura através da cidadania faz-nos pensar a cultura de outras formas, encontrar outras potencialidades na cidadania, ao mesmo tempo que ver a cidadania através da cultura
também nos leva a entender outras dimensões da própria cidadania e talvez até outras potencialidades, não é? Portanto, este cruzamento pode levar-nos a pensar outras funções, tanto para a cultura como para a cidadania. E, portanto, estas são as minhas duas bases. No que toca à cidadania, pensar a cidadania como um conceito cultural é uma construção cultural, não é? Sabemos que é maleável a determinados contextos, tem a sua história, não está escrita na pedra, portanto, é cultural. Mas, para além disso, é também tentar perceber, o que tende a ser menos discutido, que a cidadania também intervém na própria construção da comunidade, porque a cidadania também gera significado, também é vivida, também é significada e também tem impacto sobre o próprio lugar dos sujeitos na sociedade. E porquê é que é importante pensar a cidadania assim? Porque, na verdade, enquanto instrumento legal, não é, na sua acessão convencional, a cidadania sempre teve uma limitação óbvia, não? Ou, digamos, uma particularidade, uma especificidade que pode ser uma limitação, que é a ligação ao território. A cidadania desenvolveu-se, é? Sabemos que até ligada a territórios mais pequenos, a própria cidade, mas tornou-se politicamente mais poderosa a partir da constituição dos Estados-nação. Não há Estado sem cidadania, nem cidadania sem Estado-nação. Portanto, ela faz parte da maquinaria do Estado, não é? Ela faz parte é um instrumento de produção de pertença, basicamente. São os direitos, que em troca implicam a funcionalidade do sujeito de acordo com um conjunto de regras, que são os deveres, não é? Portanto, a cidadania vive desse equilíbrio entre direitos e deveres. E tal como a nação, como o próprio conceito de nação, é abstrata, é universal, não é? Tem que ser aplicada a toda a gente de igual forma. Porque, tal como a nação, também se baseia na ideia da comunidade homogénea e una. Portanto, partindo desta leitura, a nação e a cidadania são um par que se dá muito mal com a noção de diferença e também de deslocação territorial. Portanto, tanto a imigração como os grupos internos discriminados são, na verdade, os dois grandes motores de crítica que têm permitido ir alargando o conceito de cidadania e o próprio conceito de nação. Portanto, a imigração e a cidadania. A imigração e a discriminação interna, não é? De grupos que muitas vezes até são cidadãos, como os outros. Portanto, o artigo que eu enviei, não sei se alguns terão tido a oportunidade de ler, e que eu publiquei depois na sequência da tese, já tem alguns anos, eu pensei-o como um estudo de caso, não é? Uma vez que tem um contexto específico, que é um contexto de imigração, e que funcionou assim mais ou menos como uma primeira experiência para tentar perceber como é que poderia funcionar a articulação da cidadania e da cultura. Porque as questões que o Carey McWilliams, na altura, colocava, no fundo, eram aquelas que ainda pensamos hoje em dia. Será que a cultura pode gerar desigualdade? E será que a cidadania, apesar de ser um instrumento de equalização política e social, pode não ser suficiente para contrariar as desigualdades que a cultura eventualmente pode gerar? E eu acho muito importante salientar que este pensador também era jurista, também tinha de facto esse background legal que o levou talvez, que foi talvez o que o levou a trazer o conceito da cidadania à questão.
E ele foi, primeiro que tudo, um observador muito atento do seu contexto. Portanto, ele vivia na Califórnia nos anos 30, 40, durante a Grande Depressão, durante o New Deal, as políticas do New Deal, que também são eram um bocadinho fora da caixa na altura, e esteve ligado a questões de imigração, tanto do ponto de vista laboral, como do ponto de vista da integração social. Portanto, ele chegou a trabalhar com agências governamentais, embora tenha sido sempre independente, nunca quis assumir uma posição política. Mas esteve muito envolvido na política nessa época. E na altura a Califórnia era de facto um estado multiétnico, multicultural, onde havia muitos tipos de discriminação, inclusive discriminação de brancos, não é? Os brancos pobres que chegavam das cidades durante a Grande Depressão também levaram foi um caso que também levou a alguma recessão acerca dos preconceitos que geravam a discriminação. Neste panorama de grande diversidade étnica e cultural, McWilliams se focou especificamente o caso dos latinos, que na época eram sobretudo de origem mexicana, na Califórnia, e que, na verdade, entroncavam não apenas no fenómeno da imigração, que era relativamente mais recente, sobretudo depois da Revolução Mexicana, mas na própria história imperial dos Estados Unidos, naquele território, não é? Portanto, tanto os mexicanos imigrantes como os descendentes e a primeira geração de imigrantes, ou até os descendentes dos mexicanos que em 1948, de um dia para o outro, descobriram que afinal passavam a ser norte-americanos, cidadãos dos Estados Unidos, tanto os imigrantes como os chamados cidadãos encontravam os mesmos ou muito semelhantes déficits de integração. Fosse por serem estrangeiros, fosse por serem cidadãos de segunda classe, de facto havia muito em comum em relação a estes vários grupos que compunham a comunidade latina nessa altura. E, portanto, num e noutro caso, o que distinguia esta comunidade dos anglo-saxões era a história, a língua e os hábitos, não é? A cultura como modo de vida. Porque, de resto, em relação às comunidades que já tinham raízes mais longas nos territórios que, na verdade, era o norte do México, não é? Eles eram cidadãos, eles eram reconhecidos pela lei como cidadãos, porque isso foi uma realidade criada pelo próprio tratado que pôs fim à guerra entre os Estados Unidos e o México. Portanto, a cidadania era-lhes atribuída e eles eram reconhecidos à luz da lei como brancos, os mexicanos. Nesta altura, no início da década de 40, que também é o início da guerra, há dois episódios de distúrbios raciais que dizem respeito a esta comunidade, que implicam esta comunidade em particular. O protagonismo não foi exatamente escolhido pela própria comunidade, que são o caso de um homicídio de um homem perto de um lugar que era frequentado maioritariamente por jovens mexicanos, a Sleepy Lagoon, que basicamente era um reservatório de água que eles usavam como piscina, porque havia segregação nas piscinas noutros lugares, como havia noutros lugares públicos, segregação especificamente contra os mexicanos. E na sequência desse homicídio, o grupo de jovens que estava na altura presente é imediatamente incriminado, portanto são 17 mexicanos e um anglo, e são levados para a prisão, e aquilo que se passa é o primeiro julgamento em massa nos Estados Unidos, e a imprensa trata o caso de forma sensacionalista, mas não é só a questão da imprensa. O próprio caso em tribunal é apresentado de uma forma extremamente racista pela acusação e essencialista, que explica a ligação, que incrimina os jovens, porque na verdade não havia provas, que incrimina os jovens através de uma explicação que tem a ver com a sua descendência putativa, claro, dos astecas, sacrifícios, rituais, enfim, uma predisposição inata
para a violência e o crime. Basicamente é assim que o caso é colocado em tribunal. O que também escandaliza pessoas mais informadas e mais sensatas, como Carey McWilliams, que adere a um grupo de pessoas da sociedade civil que se junta justamente para construir a defesa e ajudar à defesa, o Sleepy Lagoon Committee, dos jovens mexicanos, que, no entanto, estão atrás das grades durante um período bastante longo de tempo. E depois, logo a seguir, e provavelmente relacionado com esse primeiro caso e com a forma como foi tratado na opinião pública, há os chamados Zoot Suit Riots. Não sei, poderá ser um caso mais conhecido. Em 1943, já com os Estados Unidos envolvidos na guerra, e que basicamente foi um conjunto de ataques dos marinheiros anglos, brancos, a jovens abaixo dos 18 anos, maioritariamente, de origem mexicana, que se vestiam, como no filme do Malcolm X, não sei se alguns terão visto, com aquelas roupas muito garridas e muito largas, os zoot suits, que os negros também usavam e que serviam para ir para as festas e permitiam dançar de forma muito livre, portanto estavam associados a um clima que os marinheiros alegavam ser completamente contrário ao clima de sacrifício que a guerra impunha. E, portanto, sob pretexto de os jovens mexicanos estarem, de certa forma, desvirtuar o clima patriótico da época, porque se dedicavam a passatempos que tinham muito que ver com o patriotismo que eles próprios, os marinheiros, se viam como símbolo, atacavam-nos, despiam-nos, não é? De facto, a roupa, o estilo é associado a uma cultura de forma muito evidente, porque o que eles faziam quando atacavam os Zoot-Suiters era tirar-lhes os símbolos da sua cultura, portanto era deixá-los nus na via pública. Mas atacava-nos também fisicamente, a violência também fez parte desses episódios e claro que, paradoxalmente, quem ia parar à prisão eram os Zoot-Suiters e não os marinheiros que os atacavam. E, portanto, isto gerou também interesse por parte de pessoas como Carey McWilliams, que começou a escrever acerca destes fenómenos, associando a questão da discriminação social de que estas comunidades eram alvo, e também da falta de direitos que tinham, inclusive, obviamente, direitos de serem ouvidos em tribunal e de se defenderem, que foi o que o segundo caso também manifestou. Portanto, a partir destes dois casos, o McWilliams começou a pensar a questão dos mexicanos. E há outra questão que eu me esqueci de dizer, mas na época dos ataques aos Zoot-Suiters, os mexicanos começavam a ser recrutados para o exército e para as forças armadas, não é? E ao contrário do que acontecia com os afro-americanos, os mexicanos eram integrados nos regimentos brancos, não é? Com os outros soldados e marinheiros brancos. E provavelmente haveria também algum ressentimento nessa atitude do Estado que leva os marinheiros a atacar os Zoot-Suiters. Portanto, esse tipo de preconceito racial também jogava ali uma carta. Portanto, o McWilliams esteve envolvido na defesa legal de ambos os grupos, mas também noutros casos de ataques a outros tipos de liberdades, mas ele procurou explicar porque é que a criminalização desta comunidade se dava de forma tão fácil e tão difícil de contrariar. E dizia ele que, no fundo, o que explicava que esta comunidade mantivesse certos traços à sua própria cultura não era apenas uma escolha do grupo, também derivava do isolamento social e cultural em que viviam e que esse não dependia deles, não é? Portanto, havia uma série de preconceitos que inferiorizavam a comunidade, não é? De maneira a mantê-la no seu lugar, subalterno e oprimido, que limitava a sua participação na sociedade mais lata. E, portanto, tanto o fenómeno dos Zoot-Suiters como a frequência do Sleepy Lagoon tinham a ver, era uma reação
a esse tipo de discriminação que os jovens, sobretudo os jovens, que eram uma comunidade, não é, como segunda geração, ou terceira, ou quarta, que deviam sentir-se mais integrados, acabavam por criar o ressentimento e desenvolver estratégias de orgulho nas suas próprias formas culturais. Portanto, com esta reflexão, o McWilliams, na verdade, antecipou muitos problemas acerca dos quais nós ainda falamos hoje, que é a questão da diferença cultural, não é? E de como lidar com a diferença cultural. Neste contexto em particular, a questão da raça acabava por também ser importante, não é? No contexto, nós podemos pensar que a raça não existe, sabemos que não existe biologicamente falando, mas enquanto é muito difícil descartá-la em contextos como os Estados Unidos e, portanto, eu falo com consciência de que é um conceito construído, mas tem, obviamente, consequências muito reais e, portanto, tenho que falar, não evito. Mas, portanto, o que acontecia era que, embora a lei criasse igualdade, não é? E atribuísse a cidadania a este grupo, era óbvio que o discurso imperial, cultural, enraizado no establishment, acabava por encontrar forma de justificar a desigualdade e acabava por encontrar e desenvolver mecanismos para identificar estas comunidades, ou esta comunidade em particular, como diferente num sentido negativo. No fundo era isso que tanto a polícia como os marinheiros acabavam por manifestar de forma metonímica, não é? Era esse discurso muito mais amplo que estava normalizado e que permitia este tipo de identificação da diferença e de combate à diferença. Portanto, a questão que o McWilliams colocava era se a cultura podia ser um veículo de discriminação, como era evidente, será que também podia ser uma forma de capacitação? Portanto, enquanto veículo de ideias, enquanto veículo de representações, de valores, será que a cultura também podia ser pensada enquanto veículo de integração? Ele escreveu vários livros e também se posicionou depois no episódio da discriminação contra os japoneses americanos nos campos de internamento durante a guerra. Toda a reflexão dele vinha nesse sentido, não é? Como valorizar a cultura, como entender a cultura de maneira a que ela pudesse capacitar os sujeitos em vez de os diferenciar de forma negativa. Na verdade, e é a partir daqui que se desenvolve essa ideia, não é? As próprias Nações Unidas, na década de 60, vêm a acrescentar à Carta de Direitos Fundamentais o direito cultural, não é? Portanto, de facto, essas discussões começam aí, começam depois com a questão da etnicidade, não é? Em vez da raça, também no pós-Holocausto, no pós-Segunda Guerra Mundial, e, portanto, a cultura torna-se num conceito poderoso, não é? Poderoso no sentido de irmos percebendo as relações de poder que podia facultar. Mas como os críticos salientam, emparelhar a cidadania com a cultura coloca problemas porque a cidadania é de facto algo muito fechado, não é? Enquanto se nós pensarmos em cidadania cultural, o adjetivo cultural implica necessariamente pensar na pluralidade de lealdades, não é? De associações e de lealdades, porque a cultura é diversidade, é diferença. Portanto, esse é um dos grandes desafios na tentativa de casar estes dois conceitos, ou de os tornar produtivos um com o outro, não é? É como é que a cidadania, que está pensada para estabelecer uma relação de reciprocidade entre o Estado e o indivíduo, não é?
num plano individual, visto como algo único, não é? E o território também é único, embora nós saibamos que a cidadania também pode ser dupla ou até, em alguns casos, tripla, mas de facto é um laço muito, muito estreito e muito limitado, não é? Essa lealdade que coloca certas comunidades imigrantes, que as transforma em inimigos internos, muitas vezes em casos de guerra, por exemplo, é a questão das lealdades. O que é que fala primeiro? Portanto, é uma lealdade muito exclusivista, aquela em que a cidadania é baseada. Ora, se nós pensarmos a cidadania cultural, não é, em como é que a cultura pode modificar a nossa forma de ver a cidadania, no fundo, o que a cultura nos propõe é pensar a cidadania também em função do contexto, não é? De toda uma série de variantes que têm que ver com aspectos mais contextuais na própria definição dos indivíduos. Os indivíduos podem não nascer apenas no país, mas podem circular e podem vir de fora e, portanto, os indivíduos não se constroem apenas a partir de lealdades únicas. São construções complexas. Portanto, um dos desafios na cidadania cultural é pensar no indivíduo num sentido mais coletivo. Não um sujeito que se articula de forma unívoca com o Estado-nação e o território e a comunidade nacional a que pertence, mas um sujeito que é feito, que é múltiplo, não é? Que é feito de posicionamentos, de referências múltiplas e que, portanto, pode de facto ter lealdades diversas, sem que isso seja necessariamente uma fraqueza. Mas no caso das comunidades imigrantes, e é por isso que elas funcionam bem para exemplificar, e provavelmente o primeiro teórico, quem cunhou o termo da cidadania cultural, o Renato Rosaldo, que era um antropólogo e que trabalhava também com as comunidades latinas nos Estados Unidos, pensou justamente nas comunidades mexicanas e também nas comunidades imigrantes, porque elas misturam-se, não é? Uma vez que falam a mesma língua, pensou-as nas ligações que estes indivíduos estabeleciam, nas lealdades que eles criavam, através da cultura enquanto prática, da cultura enquanto modo de vida, por exemplo, com as associações locais, dos bairros onde viviam, da igreja que frequentavam, da vizinhança, não é? Há uma tradição de ocupação do espaço público através de festividades, por exemplo, nestas comunidades, e para o Renato Rosaldo, esses hábitos, não é? Que eram culturais e que, por sua vez, reproduziam também valores da própria comunidade e da cultura dessas comunidades, eram uma demonstração em como os sujeitos, de facto, criam ligações em contextos que são significativos para si e que lhes permitem um reconhecimento e um respeito pela sua participação que às vezes o Estado-nação que lhes dá a cidadania não faz. E, portanto, as suas lealdades a esses espaços eram perfeitamente legítimas e explicavam porque é que eles acabavam por funcionar mais nesses espaços do que nos outros, onde se sentiam discriminados, ignorados, desrespeitados, alvo de preconceitos ou de outro tipo de formas de discriminação. Portanto, no caso dos imigrantes, o conceito de cidadania cultural pretende justamente valorizar as redes que estes sujeitos criam e que lhes facilitam a integração, até para mais tarde virem a naturalizar-se e a pedir cidadania, no caso dos imigrantes. Sejam associações, grupos ativistas, grupos locais, e que acabam por ganhar muita importância na sua cultura enquanto modo de vida. Ora, esta proposta de cidadania cultural
também pode ser vista como bastante desafiadora, porque, por exemplo, leva-nos a entender a cidadania, não é? A participação ativa, a participação significativa para os indivíduos, como deixando de ser apenas monopólio do Estado, não é? A cidadania é, por definição, monopólio do Estado. E, neste caso, ela deriva o sentido de cidadania e os significados da cidadania enquanto participação na rua, não é? Na política, na comunidade, para estes sujeitos, deriva dessas relações locais e não da ligação que têm com o aparelho maior. Por exemplo, um aspecto que McWilliams, já na década de 40, salientava era o bilinguismo, enquanto direito fundamental nestas comunidades. Nós sabemos que a língua e a cultura estão profundamente interligadas. Um direito no sentido de ser garantido e protegido pelo Estado. Portanto, o que McWilliams dizia era que o Estado devia oferecer a estes, usar, reconhecer, entender o bilinguismo não como uma desvantagem destas comunidades, que era o que acontecia, não é? Havia segregação nas escolas, mas como justamente a demonstração de que os indivíduos funcionam bem em contextos diferentes. Podem ser perfeitamente funcionais, neste caso, em dois contextos, não é? Porque falam duas línguas. Mas claro que não colheu imediatamente, mas nós sabemos que hoje em dia a questão da língua enquanto direito faz parte dos direitos culturais. Outro, para mim, um aspecto que não foi, na altura, não foi referenciado, mas que podemos entender na contemporaneidade e ainda nestas culturas de língua espanhola nos Estados Unidos, muito ligadas ao México, embora, claro, nos Estados Unidos, neste momento, os latinos não sejam um grupo apenas constituído por mexicanos, mas a cultura dos murais, por exemplo, no meu caso, perdão, na minha perspectiva, é justamente outra expressão cultural que demonstra, por um lado, a questão do direito à autorrepresentação, mas também a exibição, não é, de outra cultura, porque muitas vezes os murais não se tratam apenas de grafites, são murais narrativos, não é? E há murais em Los Angeles que têm quilómetros e quilómetros e que têm, de facto, que cobrem uma cronologia imensa da história da comunidade nos Estados Unidos, portanto, são, de facto, marcam uma presença e uma visibilidade muito forte da cultura desta comunidade e de como ela se vê dentro da cultura maior dos Estados Unidos. Portanto, pensar a cidadania cultural é, no fundo, reconhecer as diferenças, não é? Nas formas de integração na comunidade nacional, para além dessa ideia da homogeneidade da comunidade, da unificação da comunidade, e pensar a diferença cultural como um veículo de integração e não de exclusão, não é? Como um recurso e não uma ameaça. Eu acho que é esse o grande contributo que esta noção pode dar, é levar-nos a entender, de facto, a cultura como um recurso de integração. Portanto, o meu interesse pelas representações de cidadania que nós podemos encontrar em objetos culturais muito diversos, tem que ver com, na verdade, liga-se com tudo o que eu fiz antes, não é? Com a questão da identidade nacional, com a questão da imigração, e é um campo que está também a criar oportunidades de pesquisa novas, não é? Os novos estudos de cidadania são de facto mais dispersos, têm que ver com todos estes contributos que necessariamente derivam destes cruzamentos.